E aí, povo, vamos iniciando mais um vídeo por aqui. Eu sou o Lipe, seu canal Lipe BCO. Estamos aqui, você não vai, brincadeira, você vai acreditar sim. A gente está aqui na cidade de Denver, no Colorado. E olha aquelas nuvens ali no céu, parece que vai vir mais água por aí. Choveu essa noite inteirinha. Amanheceu, parou de chover, tô vindo pra cá pro aeroporto na Últimos pegar uma carga lá pra cidade de Columbus, em Nebraska. Sei chegar lá? Não sei chegar lá. Vamos indo, vamos. Pelo que eu vi no GPS, é pela 80. Se é pela 80 é tranquilo, vai chegar lá em cima, a gente vai subir. Vamos passar aí por algumas cidadezinhas bem legais ou não, né? Que a gente vai pela estrada 80, então é uma highway, aquela estrada aqui do lado. Geralmente só tem posto de combustível e a cidade você vê ela lá embaixo, então a gente não deve passar por dentro da cidade. E o que acontece? A gente tá chegando aqui, olha lá o aviãozão. Eu gosto de vir na última porque geralmente a gente chega, tem aquele cargueiro ali bonito para levar carga para cima e para baixo. Acho que a gente vai pegar a carga que é peça de carro, alguma coisa assim, peça automotiva, e vamos levar lá para Columbus. Aparentemente, pelo que eu vi no GPS aqui, é uma empresa de trailer. Isso mesmo, uma empresa de trailer. Vamos ver como é que vai ser. Espero que seja um dia bem legal. Me acompanha aí, não me abandona não. Não esqueça de deixar a sua curtida nesse vídeo que me ajuda muito mesmo. E hoje vai ser daquele jeito que eu gosto, viagem de um dia só, né? Você viaja o dia todo com a mesma carga enquanto a gente está saindo aqui da Últimos. Essa região aqui do aeroporto de Denver, eu acho ela bem bonita, né? Ela tem bastante obras de arte. Tem aquele cavalo gigante ali, vou tentar tirar uma foto ali na frente do cavalo gigante. Quando a gente está saindo aqui, tá aí as informações, né? 8 horas até lá, peças automotivas, carguinha leve, então vamos tranquilo aí, economizando combustível. Dá pra ir de um lado, dá pra ir do outro. Vamos atravessando aquela o cavalo lá. Parece aquele o cavalinho rampante lá daquela marca de carro, só que lá é vermelho, né? Vou parar ali, vou tentar tirar uma foto de frente dele aqui pra fazer a capa desse vídeo. Se der certo vai ficar uma capa legal, se não der certo não vai ficar, né? Vocês já sabem como é que é a questão. Então, já já a gente volta aí, seguindo as estradas. Uma das coisas legais que acontece, né? Lembrando que a gente tá aqui perto da região de Sterling. E aqui assim, ó, só, ó, o cara vindo rapidão. Aqui a velocidade é 75 milhas, mas eu só posso andar até 65, né? Que eu acho que é o ideal aí pra gente fazer uma boa viagem com tempo bom. E o que acontece? O sol já abriu, já ficou melhor o dia. A região que a gente tá indo lá é outro fuso horário em comparação aqui onde a gente tá. Então isso aí tem uma complicação de horário. Para quem gosta aí das localizações, estamos aqui já na Interestadual. Na verdade a gente vai entrar na Interestadual 80 agora aqui, né? A gente vai pegar essa alça de acesso aqui na frente e vai continuar até lá seguindo reto aqui. E aí a gente entra na 80, a gente vai aqui por essa estrada até mais ou menos York, o nome da cidade, né? Pelo que eu vi ali. Então York a gente sobe, começa a subir em direção a Columbus. Eu espero que seja uma viagem bem legal e que a gente descubra bastante coisa boa ainda nessa viagem. Então vamos me acompanhando aí. E deu vermelho, vamos ter que parar aqui nessa balança. E para quem se pergunta como funciona o sistema de balança, não é só para pesagem. Na verdade, assim, na minha opinião, essa parte da pesagem é até um segundo plano. Lógico, eles olham o peso e tudo, e pelo peso eles dão um motivo ali para parar. Então você sempre é bom andar dentro do peso. Mas um dos motivos principal para ter esse jeito aqui que a gente vê dessas balanças é justamente aqueles caminhões ali atrás estão fazendo, sendo fiscalizados pela que seria a Polícia Federal Rodoviária daqui, que é o DOT, né? Então tem essa grande diferença e por isso aí que tem essas, toda entrada de cidade, todo lugar tem isso ali, tá ali, ó, o fiscal ele manda seguir ou parar, ou depende, aqui tem lugares que é diferente. E é mais ou menos para isso aí, não é só uma fiscalização de peso, é tudo isso aí
Então vamos seguindo aqui. Já a gente está chegando lá pela região de York. Acabamos de passar por um local chamado North Plate. E como essa viagem ela passa de 8 horas, né, a gente tem que fazer a nossa paradinha de 30 minutos. Não vamos poder parar lá no local onde a gente vai descarregar, ou não vamos poder ir direto, porque senão a gente vai ficar sem hora. Olha que local legal pra onde eu tenho que ir aqui. Vamos pro lado de cá mesmo pra parar. Achei que tinha que parar do lado de lá, mas caminhão aí aqui na primeira entrada. Tem aqui, isso aqui é chamado de Rest Area, se você nunca ouviu falar. É onde você pode parar, ir no banheiro, checar um pouco as pernas. Aqui é hoje, aqui não tem caminhão nenhum nesse horário, tá tranquilo. Então a gente vai seguindo aqui, né, parando. E aí vou mostrar um pouco de fora aqui pra vocês, pra poder ver como é que é mais ou menos aqui a volta, daqui a saída daqui. Então acompanha aí. Quando eu tô andando por um lugar a primeira vez, eu sempre faço uma pesquisa. Aquilo ali parece estar no meio da pista, né? Aquilo ali não estava nas minhas pesquisas, eu não faço a mínima ideia do que seja. E você sabe o que é aquilo ali? Parece que tem uma espécie de uns Pegasus ali, né? Os cavalos com asa. Parece ser de mãos, parece ser um treco bem velho de madeira. Cara, que treco estranho isso. O que será isso? E agora? Depois eu tenho que pesquisar. Olha aquela placa ali, ó, legalzona ali, ó, tem um dragão e uma... Parece que alguém mexendo, alguém abastecendo um carro. Eu acho bem legal, né? Eu passei por um posto desse que tinha uma estátua gigantesca de um dragão e não entendi. Aí depois foi lá em Alliance, perto de Bridgeport, que eu passei por um posto desse. A gente já vai entrar aqui em York, nessa próxima entrada que a gente vai entrar aqui já é a cidade de York. É como se fosse um bairro, cidade, não sei, digamos assim, né? Certinho. E eu fiquei curioso pra ver realmente o que era aquilo ali, né? Acho que é Dragon Engine, um negócio assim. Não vi ainda o nome do posto ao certo, mas quando eu parar no posto desse que tiver um dragão, vou mostrar pra vocês. Geralmente eu paro no Gallon, né? A maioria das vezes eu paro no posto chamado Gallon. Raramente eu paro em outro. Se você for reparar mesmo nos vídeos, eu procuro sempre parar no Gallon, porque é melhor combustível lá. Então a gente tá chegando aqui, já a gente tá chegando lá na reta de quem vai pra Columbus. Não falta muito pra gente chegar lá, falta um pouquinho. Então me acompanha aí e não me abandone se for até aqui. E vamos chegando aqui na cidade de Columbus, que não é Ohio. Lembrando que Ohio também tem uma cidade chamada Columbus. Essa Columbus aqui ela é bastante conhecida pela parte de ferrovias e também por uma grande história e pela confluência aí dos rios, que é chamado de Rio Platina, Rio Plate, o que não quer dizer prata, mas quer dizer esse Rio Prata, Rio Plate, né, digamos assim, seria o Rio Plano. Se você olhar a maioria das pontes que a gente cruzar nos próximos vídeos, eu devo passar por elas, né, por onde eu imagino que eu vou passar. Toda vez que eu passar por uma ponte dessa, eu vou tentar lembrar para vocês aqui, ó, o Rio Plate aqui, porque é incrível o tanto de pontes sobre esse Rio Plate, North Plate, South Plate, que tem aqui nessa região, não só de Columbus, mas toda essa parte aqui entre Omaha até North Plate, ali, quase todas as pontes são sobre esse tal Rio Columbus, o Rio Plate. Aí você fica imaginando assim, né, é Plate River, não River Plate, né, que tem lá na América do Sul, que seria o Rio da Prata, né? Na Argentina tem até o time de futebol River Plate e tal. Esse aqui é Rio, é Plate River, mas de plano e não de prata, né? Plata, ó, plata. Vamos entrando aqui. Agora que a gente está mais nessa parte do centro de Columbus, eu espero que vocês tenham entendido aí um pouquinho sobre o que eu falei da questão do Rio. Então foi uma cidade aí que foi crescendo com isso tudo aí, como eu falei para vocês, uma cidade bastante ferroviária, e ela tem esse mesmo nome de Columbus lá do Ohio, porque a maioria das pessoas que vieram e fundaram essa cidade eram lá daquela região, que vieram junto com uma grande companhia de trens que é chamada aí da Columbus Toll Company. Então é daí que vem esse nome. A gente já vai chegando aqui onde a gente vai
descarregar, né? Deixar esse reboque aqui e continuar a ir pra lá pra poder passar a noite. Vamos ver se a gente consegue entrar. Essa entrada aqui facinho, tá tranquilo, não vem trem nem de um lado nem de outro, né? Aqui todo lugar tem linha de trem. Lá em Aliança eu já tinha reparado isso, praticamente aqui todas as rodovias tem uma linha do trem do lado, toda estrada tem uma linha do trem perto. A gente nunca tá longe. Olha aqui que carrinho de maneiras que tem aqui, ó. Cara, muito legal. Olha esses trailers aqui também. Eu vou pegar um desse aí, engatar no caminhão e ir embora. Morar no caminhão agora com um trailer desse atrás aí, quem sabe. Cara, legal, curte. Olha que parece aqueles Polaris, né? Você conhece aí os Polaris, se não conhece, pesquisa aí, carro Polaris. Vai saber o que eu tô falando. Os carrinhos bem legais que tem aqui que o pessoal gosta de curtir. Se eu não me engano é até brasileiro essa empresa. Olha, tá aí, ó, mais trailers aqui também. Esse aqui já é de aqueles que prendem caminhonete. Tem aqueles também que parecem. Será que eles estão no transforma? Ah, tem o transporta carro normal aqui também. Será que eles adaptam alguma coisa nesses carros? Mas tá aí. Vamos descarregar, né? Curte esse local aqui que a gente vê. Quem sabe eu não tento pegar uma carga daqui amanhã. Pegar aí um monte desses trailers. E só pra ninguém falar nada depois sobre isso aí, aquilo ali que a gente pegou e deixou ali naquele local eram os trailers, mas no Brasil eles são conhecidos como trailers. Aqui eles são conhecidos como recreation vehicles. São aí veículos de recreação, veículos que se usam no dia a dia para acampar, para fazer trilha no meio do mato e tal. Tem locais que o pessoal vai e só para com aquele tipo de trailer ali. Tem gente que mora ali naqueles trailers, então eu vou deixando o meu caminhão por aqui, vou parar aqui nesse cantinho, como eu tô no Power Only. Agradecer cada um de vocês que estiveram até aqui. Muito obrigado mesmo, vocês são muito importantes, que nós continuamos aí nessa união de fazer vídeo. A brincadeira do vídeo passado que eu cantei, agradecer ao Luke pela música e eu, Vanessa, eu fui.